Bom dia, Domingos Abrantes. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e do Museu do Neorrealismo para nos falar do seu envolvimento com o 25 de Abril, a sua luta antifascista e o seu projeto de transformação do mundo. Mas antes de lhe fazer a primeira pergunta, vou ler um excerto biográfico. Domingos Abrantes nasceu em Vila Franca de Xira a 19 de janeiro de 1936, numa família de 5 filhos. Era muito novo quando se mudou para o bairro do Poço do Bispo, em Lisboa. Aos 11 anos começou a trabalhar numa fábrica. Pelos 17 anos de idade entrou no movimento de Unidade Democrática, no MUD Juvenil, e tornou-se militante do Partido Comunista Português em 1954 e funcionário do partido na clandestinidade em 1956. Foi detido pela PIDE pela primeira vez em 1959, na prisão do Aljube, e esteve depois, de 59 a 61, em Caxias. Participou na célebre fuga da prisão de Caxias em dezembro de 1961, quando fugiu da cadeia com outros presos políticos num Chrysler Imperial blindado que estivera ao serviço de Salazar. De 1965 a 73, esteve preso em Peniche. Casou-se na prisão de Peniche em 1969 com Conceição Matos, sua camarada também, com quem começara a namorar em 1963. Foi preso político por um total de 11 anos, 5 dos quais sem ver a mulher e apenas correspondendo com ela por cartas vigiadas. Os tempos da prisão deixam-no míope e sofreu a tortura do sono e o isolamento. Foi membro do Comitê Central do PCP de 1963 a 2016. Foi deputado à Assembleia da República pelo Partido Comunista, pelo Círculo de Setúbal de 76 a 91 e pelo Círculo de Lisboa de 1991 a 1995. A 18 de dezembro de 2015 foi eleito para o Conselho de Estado pela Assembleia da República numa lista conjunta dos partidos de esquerda, pela qual foram eleitos também Carlos César, do Partido Socialista, Francisco Louçã, pelo Bloco de Esquerda, e tomou posse como Conselheiro de Estado a 12 de janeiro, sob a presidência de Aníbal Cavaco Silva. Cessou funções em 2022. Domingos Abrantes, para um homem que, pela sua ação política antifascista, e lembro que esteve preso 11 anos, cerca de 11 anos, nas prisões do Estado Novo, do Aljuba, Caxias e Peniche, e sofreu a tortura e o isolamento durante tanto tempo, diria que, para um homem com o seu passado, comemorar 50 anos do 25 de Abril de 74 terá, por certo, um significado especial. Bem, vamos lá ver. Eu acho que tem isto. Não podemos subestimar o facto de são 50 anos do 25 de Abril, com tudo que isso é meio século. Já temos mais 2 anos do que a ditadura, sobretudo para uma pessoa como eu, que nasceu na ditadura, viveu quase metade da sua vida em ditadura, sem conhecer as liberdades, portanto esse problema não tem um grande significado. Mas eu vejo os 50 anos do 25 de Abril não só do ponto de vista otimista, mas também do ponto de vista das preocupações que julgo que não é preciso explicitar muito. Eu e o meu partido e muitos antifascistas não vamos comemorar o 25 de Abril, digamos, sem apreensões. Porque o 25 de Abril, claro, nós tendemos, o tempo vai passando, né? Tendemos a falar do 25 de Abril, uma data, né? Mas o 25 de Abril não é só uma data, é um processo. É um processo antes e é um processo depois. Então, quando nós falamos de 25 de Abril, falamos das conquistas, né? Repare que a gente normalmente fala liberdade no singular. 25 de Abril vai-se à escola, é o dia da liberdade, mas nós conquistamos enormes liberdades. A liberdade de falar, de organizar, de protestar e até de viver da forma como se deve, visto que o fascismo também impunha normas de vida. Como já referiu aí na biografia, eu tive 5 anos sem ver a minha mulher, porque segundo o fascismo, nós não éramos casados de papel, éramos amantes, não éramos companheiros. Ora bem, portanto, o 25 de Abril introduziu profundas modificações. E, portanto, há o 25 de Abril e há a Revolução de Abril, que são duas coisas completamente... Nós, julgo que o MFA vai ficar na nossa história como ter derrubado a ditadura, mas é óbvio que o MFA não derrotou o fascismo. Estas são questões que parecem de Lena Caprina, mas são questões determinantes. Porque o tempo vai-se passando, né? E eu acho que vamos comemorar os 50 anos de 20 de Abril com uma ameaça séria, que é, e agora pior, né?
que é transformar o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril, na grande conquista da democracia portuguesa. É para aí que as coisas estão caminhadas e julgo que agora, com esta mudança, se abre uma passadeira nesse sentido, o que é um problema sério para as forças antifascistas e as forças democráticas. Portanto, nós vamos comemorar o 25 de Abril, pelo menos eu e as pessoas que me acompanham, com um momento que transformou, depois fiz desde logo uma ditadura fascista, de 48 anos, que nos deu a liberdade, mas não a liberdade só como uma forma das pessoas falarem, organizar, né? Mas como um instrumento de mudar a vida. E este problema vai ficando um bocadinho para baixo do tapete. Isto é, as grandes transformações que se realizaram tornaram-se possível porque havia a liberdade. As pessoas lutavam sem medo, né? Eu até agora, quando vou daqui para uma escola, não me canso de dizer que perder a liberdade é muito fácil. É mesmo muito fácil. Conquistá-la é, pois, muito difícil. E é uma razão muito simples. Não vale a pena, nem são teorizações, nem são prédicas. É um problema humano. As pessoas que gostam de liberdade, quando há liberdade, não são as mesmas que gostam de liberdade quando não há. É o facto. E vai ser assim. Porque é natural. Eu tive preso 11 anos, outros tiveram 20, 23, houve pessoas que foram assassinadas. Portanto, naturalmente, a grande parte do nosso povo, se perder a liberdade, vai pensar duas vezes. Sou preso, sou torturado, sou assassinado, sou despedido, como aliás, como sabe, o fascismo despediu imensa gente, professores, militares, só porque pensavam de forma diferente. Essa era a primeira forma que o Estado Novo tinha de desanimar, digamos assim, o ímpeto político de liberdade. As comemorações dos 50 anos de 25 de Abril deviam ser para reforçar, digamos, a componente democrática. Tudo vai ficar muito distante. A grande parte da nossa população nasceu depois de 25 de Abril. E há alguns jovens até com quem eu falo, já falei com muitos milhares de jovens, fica um bocado, será mesmo assim? Porque, digamos, o viver deles, os pais deles nasceram todos depois de 25 de Abril. Então, quando eu lhe digo, eu ia para a escola descalço, vejo os meus todos com um tênis daqueles que eu não ganharia num mês, um mês de trabalho na fábrica não dava para... os miúdos é difícil entender. Portanto, creio que devemos considerar os 50 anos como de uma data histórica que vai prevalecer pela vida futura, penso eu, independentemente das interpretações que fazem. A história é história, e portanto nós vamos comemorar uma das datas mais gloriosas do nosso povo, pelas transformações que se deu. Mas deixe-me perguntar naquilo que acabou de nos dizer, deixou aí uma questão de que o MFA não terá feito o derrube da ditadura. Quis dizer com isso que os partidos e a sociedade civil, a partir da organização partidária, no fundo, concluíram o processo. Era isso que queria dizer há pouco. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, e acho que até hoje um problema central da vida política portuguesa, repare que o Museu do Aljube chama-se Resistência e Liberdade. O de Peniche vai ser Museu Nacional da Resistência e Liberdade. Vai-se separando a resistência da conquista da liberdade. Portanto, houve 25 de Abril, foram os militares e tal. Ora, isso não é assim. E não é assim por dois modos muito concretos. Porque os militares são o fruto da própria evolução da situação. Se não houvesse guerra, se calhar as Forças Armadas teriam continuado por muito mais anos a ser o pilar fundamental do regime fascista, que foi durante anos e anos. Aquilo foi inamovível. Houve tentativas de golpes e tal, mas, digamos, o fascismo conseguiu um mérito durante quase 48 anos a garantir uma solidez de apoio militar. Ora bem, a guerra, a luta anticolonial, digamos, abriu brechas nessa frente fundamental. E que abriu a possibilidade, digamos, de se juntar à luta popular, também à luta militar e que alterou. O 25 de Abril deve ser considerado como a conjugação de três momentos. A luta popular, que se arrastou durante anos e anos e anos e anos, e que ergueu a bandeira da esperança da liberdade. A luta dos povos coloniais, que não pode ser dissociado, digamos, porque a frente antifascista
ganhou uma enorme dimensão com a luta popular aqui e com a luta anticolonial e no plano internacional. E é neste caldo de cultura que surge a crise militar. Ora bem, mas portanto o MFA, com todo o mérito, e acho que seria uma injustiça ir-se me esquecendo desse papel, era uma força muito heterogénea. E vai-se ficando esquecido que nós tivemos, o 25 de Abril teve quase a ser derrotado no próprio dia 25 de Abril. Como é sabido, os militares cometeram um erro monumental, digamos assim, foi entregar o poder aos generais, e que generais, alguns deles fascistas, nazis, portanto, e teve quase a repetir-se em 1910. Porque em 1910, portanto, foi a raia miúda que derrubou a monarquia, como é sabido, alguns até um se suicidou, jogava tanto por... Mas foram entregar o poder aos homens da cartola, como naquela altura os republicanos usavam uma cartola. Ora bem, aqui felizmente tem tempo. Mas eu já tenho contado isto muitas vezes, porque e acho que é mau que se vá esquecendo disso. Então? Bem, havia... Recorde-nos lá. Recorde-nos lá a sua interpretação. Ora bem, nós, no 25 de Abril, pôs-se um problema que arrastou a oposição. Na oposição. Isto começa logo porque a resistência e a oposição não são a mesma coisa. Eu costumo dizer que havia uma oposição, que eram pessoas que eram contra o regime, não queriam o Salazar, mas faziam política em part-time. Apareciam nas eleições, depois iam-se embora, a gente nunca mais os via, depois 5 anos depois apareciam outra vez, e bom que aparecesse. Mas eram pessoas que eram em função da conjuntura. Houve uma resistência organizada durante 48 anos, é um facto, com custos tudo que isso. Mas qual foi o grande problema que atravessou toda a oposição? A oposição é que era o que era o pós-fascismo. E isso decorreu problemas táticos e de unidade e da consideração do que era o objetivo supremo, que era do derrube. Repare que eu uso o termo derrube, grande parte da oposição não usava o termo, nem queria ouvir falar de derrube. Era solução. E não poucos antifascistas e democratas não queriam derrube. Porque achavam isso cheirava muito a popular, a revolução, percebia-se os seus próprios interesses de classe e tal. E, portanto, discutiu-se durante muito tempo a solução pós, né? E as divergências eram imensas. Porquê? Porque havia forças que queriam mudanças políticas, sobretudo os partidos, a liberdade de imprensa e tal, mas não queriam mexer nas estruturas económicas. Eram radicais contra isso. Nem queriam mexer nas colónias. Como é sabido, canos democratas, né? O diretório social-democrata era pela manutenção das colónias. Portanto, havia uma parte dos antifascistas e democratas que queriam manter, ao fim e ao cabo, aquilo que era a razão de ser do fascismo. E, portanto, nós vimos a unidade fascista como, primeiro, o objetivo fundamental é derrubar o governo, ou mudanças, né? Depois cada um se vê, né? Mas sempre defendemos que não bastavam mudanças políticas. Já não bastava mudar o Salazar e o governo e deixar o aparelho de Estado fascista intacto. Não era só o aparelho de Estado, eram os que suportavam isso. Não. Ora, os grandes grupos económicos não eram só meros grupos que beneficiavam da existência do regime. Porque digamos, havia uma fusão. Houve muitas formas de fascismo na Europa, mas aqui em Portugal é um facto histórico que os grandes grupos económicos tinham uma fusão com o Estado fascista. Não era só da mudança de cadeiras, passar dos bancos para o governo, não. É que havia a própria polícia política, era financiada. Isso são documentos que depois se encontraram, aliás, tenho ali no carro, né? Basta dizer que apenas 30 empresas, as grandes, 30, né? A preços atuais, financiavam o orçamento secreto da PIDE em 200 mil euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E servia para quê? Para, naturalmente,
Há aqui um fulano que estou falando para a polícia. E havia empresas que tinham postos da polícia dentro deles. O caso máximo da CUF, que até tinha, além do posto da polícia, da PID, tinha a GNR lá dentro. Portanto, foi este grau de fusão entre o Estado e os grandes grupos económicos e financeiros, e os agrários, como sabem, Catarina morreu porque o agrário telefonou para a GNR, estão aqui um grupo de mulheres a reivindicar, foi lá, matou. Portanto, ora bem, era impensável, na nossa ótica, manter um regime progressista, a melhoria das condições de vida, que o 25 de Abril tinha um pressuposto que era mudar radicalmente a vida de miséria que se vivia precisamente na base deste aparelho repressivo, da intimidação. E nós, os níveis de miséria eram uma coisa... Nós éramos um país extremamente pobre e desigual, porque havia depois as grandes fortunas. Isso não era separável desse aparelho e das intimidações, dos presos. E aqui a região conhece bem isso. Pois, naturalmente, havia momentos de explosões, né? Portanto, esse problema foi o problema que se pôs na mesa no dia 25 de Abril. E como sabe, né? Havia uma diferença, não só ao nível das forças políticas civis, mas também militares. E também vai ficando um bocadinho esquecido, e até... agora saiu um livro sobre o Spínola, não sei se já viu. Há uma pessoa que até me surpreende, o seu Isiva. Eu acho que aquilo é uma reabilitação do Spínola, porque aquilo do Spínola nunca foi aquilo. Primeiro, acho que é um insulto dizer que o 25 de Abril começou com o Spínola. Pois já lá vamos ver. E, portanto, é isso. Né? Portanto, o que o Spínola queria era, digamos, pequenas mudanças e ficasse tudo na mesma. A preocupação dele era manter o regime e as colónias. Ele nunca escondeu. E eu vou-lhe já contar. Nós fomos. A declaração do PCP foi recebida por Spínola e para a Junta de Salvação no dia 30 de Abril. Portanto, véspera de primeira. E o que se passou entre o dia 25 e o dia 30 de Abril mostra bem os projetos do Spínola, depois ditos ali à mesa. Lembramos que ele primeiro mantinha a PIDE. Os presos só foram libertados 27 de Abril. E porquê? Porque a malta se concentrou nas cadeias. E a própria libertação dos presos foi contra a vontade do Spínola e dos spinolistas. Quase coisas anedóticas. Né? Em Caxias, foram lá uns spinolistas, militares, ver se havia alguém que podia ser liberto, não era libertar os presos. E chamaram os inspectores da PIDE, que estavam no Reduto Sul, para dizer quem é que podia ser liberto. E os inspectores disseram, vocês não mandem este gajo embora, porque este voltou mesmo, assim. Né? Tal era a ideia de que iam continuar. Né? Peniche passou-se a mesmo. Portanto, os militares que foram a Peniche e que libertaram os presos, quando chegaram a Lisboa e disseram ao Spínola que tinha... nem foram eles, acho que foi o Vasco Gonçalves que disse ao Spínola que tinham sido todos libertados, o Spínola espumava. Ficou possesso. Acho que ele queria, de algum modo, uma continuidade. Ele queria uma continuidade com a chefia dele. Então ele chefia de Estado da partida. O diretor da PIDE. Aliás, é um documento que devia ser afixado em todas as escolas, nas mesas de cabeceira. A carta dele à polícia é para quem devia manter. Ele, aliás, quando foi dos assassinatos de Maria Cardoso, disse, nós contamos com a vossa lealdade, para dar alguma contenção. Já tinham morto 5 pessoas. Houve pessoas que ainda foram presas no dia 25 de Abril. Aquelas pessoas que foram feridas e foram para o hospital, que foi lá prender. E há um emissário, eu já não me lembro, não sei se é o Opuingova, que foi lá transmitir o Spínola contra convosco. E a resistência da polícia resulta de a ideia de que iam continuar. Portanto, então transformações económicas, o Spínola nem queria. Ele teve contra o 1º de Maio. Pronunciou-se contra o 1º de Maio. Na conversa com ele, o que é que ele nos disse? De uma forma inequívoca. A conversa é longa, né? O Spínola não tinha noção do que é que estava a passar. Tinha um projeto, mas já não tinha
não estava em condições de avaliar que alguma coisa lhe tinha fugido das mãos, desde o momento que o MFA não aceitou dissolver-se. Repare-se, dia 30, 5 dias depois, e a conversa termina assim. Na reunião convosco, com o PCP. A gente veio do aeroporto diretamente para a Cova da Moura e tal. E aquilo, se a gente já tinha algumas apreensões, mais apreensões ficou. E convém ler o discurso do Álvaro Cunhal no aeroporto e depois o que se passou ali. E é porque é que o 1º de Maio depois assume a condição. E que o Spínola tinha enormes preocupações com o 1º de Maio. Portanto, ele, colónias, das coisas mais claras que Spínola se pronunciou, é que as colónias eram para manter. Ele inventou aquela coisa, uma tanga, que era a suspensão das hostilidades, mas os movimentos africanos não deram o isco, que era, como os nossos militares já não queriam combater, ele só tinha uma hipótese, que era suspender, para depois... Isso mostra logo a ilusão, os africanos disseram logo, nem pensar nisso. Aliás, há um encontro do Soares com a Freli, que ele foi lá cagar por Spínola, dizer-lhe, é suspensão, e ele nem pensa nisso. Mas aqui não há suspensão nenhuma, há independência e o resto é conversa. Mas então a conversa, as colónias eram para manter, e depois era um churro de ameaças. A lei da greve era uma coisa para pensar. Partidos políticos, nem porra. As associações, aqui ainda hoje nós dizemos centros de trabalho, porque não havia partidos, portanto não havia centros de partidos. O Avante tinha que sair sem a foice e o martelo, e não podia dizer a órgão central do PC, porque não havia partidos, portanto. E o Alcunhal ainda lhe disse, não sei como é que vão conseguir isso, nem a PI durante 48 anos conseguiu, e tal. E a reunião termina amanhã, 1º de Maio, que era uma evidência, era dia 30. Portanto, ele não nos queria lembrar que amanhã era dia 1º, não é? Queria nos lembrar que, atenção, que eu não vou estar a dormir. Disse, a conversa termina assim, né? Amanhã é 1º de Maio, e amanhã é que se vai ver se os comunistas são dignos da liberdade que reivindicam por si. Portanto, ele estava já apreensivo com o 1º. Ora bem, a Revolução Portuguesa começa, de facto, no 1º de Maio. O que é que tornou esta Revolução? Já agora deixe-me lhe perguntar, na sequência disso, mas a sua análise do MFA e das forças que dentro do MFA, obviamente, havia diversas forças dentro do próprio movimento das Forças Armadas, forças políticas e influências ideológicas, mas percebia na altura que o Spínola tinha o apoio de uma parte considerável do MFA, ainda nesses dias, não é? Ou estava já, de algum modo... O Spínola correu sempre, na minha opinião, uma pista própria. Ele não era da MFA. Claro, a questão é essa. Ele foi chamado por uma questão é. de autoridade no momento... Não, o erro dos militares não estavam daqui para nada. Mas o Spínola correu sempre por... Mesmo o próprio livro. É uma antecipação no sentido de marcar... Posição, claro. Digamos, o spinolista não é uma invenção, tinha adeptos, e que marcaram, e que estiveram no MFA alguns, e bastante, e que marcaram, na minha opinião, negativamente. Repare, por exemplo, da parte de operações do MFA, a tomada da sede da PID não fazia parte das operações, por oposição de um spinolista, que era o Jaime Neves. Não. A libertação dos presos, havia spinolistas, já falei aqui, que não queriam a libertação. As contradições do MFA, houve um grande entendimento no meio de forças muito heterogéneas, de que era preciso acabar com a guerra, que a guerra não tinha solução militar, que era o grande consenso. Neste livro que eu agora referi, diz que o Spínola teve a visão de ver que a guerra não tinha solução militar. Ele não diz isso. E é curiosamente como é que um jornalista cita a frase e depois não percebe. O que ele diz, não tem solução só militar. Que é uma diferença não é pequena. Tinha que haver também uma solução política. Portanto, o que separava o Spínola do resto do Marcelo é que, para ele, não havia só solução militar. Era necessário outras medidas. Mas dizer que o Spínola viu que a guerra não tinha solução militar é um absurdo. É uma falsidade. Portanto,
Ora, portanto, as contradições que apareceram no MFA já lá estavam. Mas o 1º de Maio veio introduzir Sim, o uma 1º de força, maio, o que é que o primeiro uma força popular maior, Sim, não é? o 1º de maio, pá, e depois o que segue, né, marca a natureza da nossa Revolução. E porquê é que a Revolução de Abril é dos maiores acontecimentos da nossa história? Não foi só pelas transformações. Ora, até essa data, todas as revoluções, pá, não há revoluções sem o pé descalço. Isso não é a burguesia que se bate uns aos outros. Realmente o pé descalço serviu durante séculos para resolver os problemas da luta entre as frações das classes dominantes. O 1º de maio, digamos, a Revolução Portuguesa, ficará na nossa história, é a primeira vez em que as massas populares intervêm não a favor dos de cima, mas a favor de si mesmo e contra os de cima. Já não foi para. No caso da República, foi uma coisa clara, digamos, as classes dominantes tiveram o apoio popular de uma fração contra a outra. Não. Aqui, as massas populares puseram, viva o MFA, viva a liberdade, etc. Mas queremos pão, queremos o fim da banca, queremos a terra a quem trabalha. E começou não só a reivindicar, mas começou a realizar. Repare, por exemplo, quando saiu a lei das manifestações, já se tinham feito centenas de milhares de manifestações. No fundo, há uma pressão do povo, com uma série de reivindicações que o próprio MFA teve que ir atrás. Exatamente. Não é? É isso que nos está a E, dizer. ora bem, e portanto, mas muitas vezes diz algum historiador, mas isso foi a espontaneidade, a espontaneidade. Digamos, os 48 anos de fascismo criaram centenas de milhares de militantes que travaram em muitas lutas e não se fazem revoluções espontâneas. Né? Nós sabemos que, por exemplo, as primaveras árabes terminaram todas em inverno. Não há nenhuma revolução que possa progredir na base da espontaneidade. Se não há uma direção, conhecimento. E além disso, há uma coisa que vai sendo também escamoteada, né? É que nós tínhamos, e é o caso único no mundo, né? Uma central sindical e que o próprio governo concluiu que havia uma central sindical, né? Que é quase um absurdo, em regime fascista, onde não há liberdade sindical. O próprio governo dá uma carta ao Marcelo dizer está criada uma central sindical, e era, funcionou. Aquelas do dia pôde tomar a direção dos acontecimentos, de intervir em muitas fábricas e tal. Portanto, digamos, nós vamos, na nossa história, os historiadores podem depois escrever o que quiserem. Isso, infelizmente a história é escrita, reescrita. Há um ditado africano com muito curioso, muito interessante, que é, enquanto os animais não tiverem os seus próprios historiadores, as crónicas de caça exaltaram sempre os feitos dos caçadores. E, portanto, à medida que isto muda... Normalmente a história é feita pelos vencedores, ou por aqueles que ocupam o poder e dominam o poder. Portanto, o 25 de Abril é um acontecimento, acho que fica na nossa história como um dos maiores acontecimentos da nossa história. Muito bem. Mas queria saber a sua opinião sobre, para si, como é que devem responder os museus de memória política, como, obviamente, o Museu do Aljube, o Museu da Resistência, o Museu Nacional da Resistência e Liberdade em Peniche, e mesmo o Museu do Neorrealismo, embora mais focado na parte cultural da oposição ao Estado Novo. No fundo, como é que estes museus de memória e de memória política devem responder aos tempos atuais, relativamente a esta tendência para o esquecimento e para uma superação de valores que algumas gerações, como a sua ou mesmo a minha, dão como adquiridos, de algum modo. Como é que estes museus devem responder a este esquecimento progressivo? Bem, eu como sabe, tenho estado ligado. Tive ao jogo e tive isso, e além disso, travo uma batalha perdida, digamos assim, porque eu já tive, além do trabalho dos museus, já tive conversas com ministros. Eu acho que, sinceramente, é imperdoável. E acho que isso é um desastre para o regime democrático. Não haja uma política de memória. Não há. Repare que Peniche salvou-se de extremos. É quase assim um hotel de charme, como se dizia. E, portanto, as escolas, havia 25 de Abril, havia 3 ou 4 páginas, aquilo foi agora... E, portanto, a minha batalha, que era nas conversas que tenho tido, é uma exigência, e até já uma vez publicamente, até com o ministro ao lado, disse que, digamos, que devia ser obrigatório que o nosso ensino, digamos, tivesse uma cadeira de memória.
porque as gerações vão se mudando, pá, e as dificuldades do dia-a-dia começam a pesar e depois disso tende a desvalorizar o que se vai. Costuma ser, há uma frase do Borges Coelho que é: se não, um povo perde a memória não tem futuro. Que é uma coisa, é uma síntese fantástica e tal. E, portanto, digamos, os museus, neste caso os dois museus, há uma luta agora também para transformar a cadeia de Epi do Porto num museu da Resistência. Acho que os tempos atuais não apontaram para aí, mas é uma luta, pelo menos nesse sentido, mantém. Isto é, devem ser museus de formação democrática. Portanto, de incentivar os valores da liberdade e da democracia. Percebendo o que foi o fascismo, foi a resistência. Portanto, e dar esse conhecimento, porque a gente diz, vai às manifestações e diz 25 de abril sempre fascismo, nunca mais, mas isso é um slogan. É um slogan, não é? Ora bem, para que seja, é um slogan importante, sabemos o que é que se rejeita e o que se quer. Mas nem sempre se sabe o que se quer, como é que se lá chega. Ora, estes museus devem ser museus antifascistas. Digamos, e sobretudo para mostrar às pessoas, não é, que a liberdade conquistada, claro, nós dizemos o dia da liberdade, eu acrescento sempre conquistada, porque não caiu do céu. Quando vou à escola, eu disse, vocês me metam na cabeça que é a liberdade conquistada. Esse é um sublinhado fundamental. Portanto, como mas sobretudo, creio que um museu para suscitar sentimentos democráticos, de apoio à liberdade, deve perceber que a liberdade conquistada está cheia de sacrifícios, imensas dores. Pessoas, nós agora vamos estar lá o memorial aos mortos, são 223, não é pouco. Não é pouco. A violência que esteve no assassinato dessas pessoas. Desde o Milton Ribeiro, as pessoas foram atiradas para a cadeia, o Dias Coelho. Digamos, o museu deve transmitir a ideia seguinte: a liberdade que os portugueses têm hoje significou milhares de vidas sacrificadas. E, portanto, os que hoje gozam de liberdade têm um dever moral. Têm um dever moral para com essas vidas sacrificadas. Ora, nós assistimos a sua memória como de projetar esses valores que eles defendem. Ora bem, e, portanto, digamos, devia ser um dever dos democratas, dos antifascistas, honrar a memória daqueles que não viram o 25. Eu costumo dizer, mais a minha mulher, que nós somos uns felizardos das pessoas a regalar os olhos, os gajos que estiveram presos, torturados. Não. E porquê? Porque nós vimos o 25 de Abril. Nós não fomos dos que ficámos pelo caminho. Mas não podemos esquecer que muitas milhares de portugueses não viram, que deram o melhor das suas vidas, alguns a própria vida. E, portanto, se não inculcamos esta ideia, e hoje vejo, pessoas são pativos, na minha opinião são pativos, porque, digamos, lançam lama sobre essas pessoas. Sobre essas pessoas. Eu admito que haja pessoas que achassem que podia sido de forma diferente, mas é um facto. É um facto que houve pessoas que foram tremendamente sacrificadas. E, portanto, temos o próprio Estado tinha obrigações, digamos, de pensar dos deveres para com essa gente. Não. Isso vai-se diluindo e nessa diluição vai a liberdade. Mas vamos acreditar que os museus de memória política concreta da oposição ao Estado Novo, que apesar de tudo há dois fundamentalmente ligados à questão política, e o Museu do Neorrealismo, mais associado a um movimento cultural que também esteve muito associado ao Partido Comunista Português, mas que esses museus terão... Tem uma mensagem de liberdade. Este museu aqui tem uma mensagem, não é? Porque a resistência não foi só as greves, as manifestações. Não é? Há muitas formas de resistência. Aliás, é sabido, por exemplo, que o papel dos intelectuais na luta antifascista, e sobretudo no neorrealismo, é uma coisa única. Não é? É o momento em que há uma grande fusão entre os trabalhadores e os intelectuais. Aliás, repare você se vir as notícias do funeral do Redol, né? O escritor do povo.
já não me recordo bem, mas creio que quase todos os jornais eram o escritor do povo. Esta identificação do intelectual, pá, com o povo. Né? Aliás, o Cunhal tem uma expressão muito curiosa que é, pá, que os nossos intelectuais, pá, através da história, pá, há trabalhos intelectuais que servem às classes dominantes, como é evidente, até porque... Mas os grandes figuras da nossa intelectualidade tiveram sempre com o pé descalço. Tiveram sempre por baixo. Né? E, portanto, isso não é uma coisa... Este museu não é uma coisa pequena. Portanto, travou-se a luta, na batalha das ideias, na batalha da cultura, digamos, contra o obscurantismo fascista, travou-se com estes... Mas não sei. Por exemplo, há aquele museu sobre o trabalho em Santiago da Ceia. Aquilo é uma coisa fantástica, porque a gente vê ali os níveis de exploração, pá. O que era a vida, pá, o que era o trabalhar só. Hoje fala, em 1962 conquistaram-se as 8 horas. É um facto. Pá, mas o que é que isso significou para centenas de milhares de mulheres, sobretudo, pá, trabalhar só no verão era trabalhar quase 24 horas. E como ia a pé 10, 15 quilómetros para o trabalho, era uma vida de escravo. Portanto, esses museus, digamos, a mensagem da resistência, da luta pela liberdade, não se faz só com museus antifascistas. São essenciais, né? Mas, portanto, né? São áreas muito diversificadas. Hoje a cultura, digamos, eu acho que há um grande retrocesso, sinceramente. Acho que há em relação à comunicação social. Hoje vejo pessoas, e toda a gente vê, fecharia. São pensamentos fascistas. Já não falo dos bombistas que são comentadores, o que é uma coisa difícil de engolir, mesmo escritores que estão sempre a pensar nos dominantes, né? Mas não é com esses que a gente vai contar para... Sim, certamente que os museus de memória e museus de caráter sociológico, representando os desenvolvimentos e a realidade política e social portuguesa no século XX, terão uma missão relativamente às novas gerações, a passar uma mensagem. Mas eu queria recentrar ainda para as últimas duas questões. Em primeiro lugar, queria recentrar a sua participação, a sua alegria também, relativamente a quando chega a Lisboa, e no fundo quando Domingos Abrantes costuma lembrar que partilhou com Álvaro Cunhal o voo de regresso a Portugal, não é? Gostaria que nos falasse um pouco desse impacto que observou e que sentiu, e a emoção que deve ter sido, de facto, ter chegado a Lisboa naquelas condições e com aquele entusiasmo. Repare, eu não estava em Lisboa, tanto que foi vendido. E é uma coisa curiosa, porque eu tinha ido a Bruxelas fazer uma reunião com representantes dos movimentos de libertação, acho que só não teve a São Tomé, e calmamente tivemos ali numa casa em Bruxelas a discutir a cooperação interpartidária e o que é que nós podíamos ajudar os movimentos de libertação, sobretudo nos apoios dos países socialistas que aguentavam e suportavam grande parte daqueles movimentos. Essa reunião foi para discutirmos a cooperação. Claro, vivíamos um momento que, como já escrevi muitas vezes, cheirava-se. Isto é, não sabia quando vinha, mas cheirava-se. Cheirava-se. Houve um encontro, uma delegação do PCP e do Partido Socialista no dia 29 de março de 74, há um mês antes. É claro, naquela altura, nas coisas que se discutiram, não estava previsto como este depois havia o 25 de abril, mas estava tudo previsto que se estava a aproximar o fim. Isso permitiu e foi importante essa ideia que se estava a aproximar. Até pelo falhanço da tentativa em março. Mas, portanto, nós chegámos aqui ao aeroporto e é uma coisa inesquecível. Repara, nós tínhamos vivido sempre a fugir à polícia, escondidos, ocultos, bandeiras vermelhas só nas paredes dos... Chegámos ao aeroporto, uma multidão gigantesca. Uma multidão, íamos morrendo. Que a multidão era tal, uma vidraça, aquelas vidraças que separam, partiu-se. Não sei como é que o Cunhal ficou ali todo furado, né? As pessoas estão, uma loucura e tal. A primeira sensação, repara, nós éramos um partido clandestino, perseguido, né? Íamos no avião e lá o homem do cockpit disse: Dr. Cunhal e os seus acompanhantes preparem-se para sair. Portanto, íamos à frente. Abre-se a porta, aparece
Coronel Mário, já me deves a bater a pala. É uma delegação comunista. Em nome da Junta de Salvação Nacional, representante para o que for preciso. Nunca tínhamos visto um coronel fazer continência ao secretário-geral do PCP. Essa foi a primeira grande novidade, digamos, Sim, do dia. Vai-se, à medida que começa a descer as escadas, da coisa começa-se a ver, chega-se cá fora, umas bandeiras vermelhas, de todo lado. Viva o Cunhal, viva o Cunhal. Depois os militares a erguer o Cunhal para cima do tanque e tal. E depois dali até à Cova de Amor, um cortejo automóvel, né? De bandeiras para as ruas de Lisboa. Né? Mas o problema é que eu acho que é uma marca do 25 de Abril, que é a alegria imensa, o esfuziamento, de um povo que viveu sempre escuro, oprimido, sempre a olhar para o lado, repentinamente, aquilo era espontâneo. As pessoas abraçavam-se e beijavam-se, com uma ordem de naturalidade, né? Eram amigos, tanto, e essa é, de facto, digamos, o valor da liberdade. E esse dia foi um dia em que toda a gente sentiu a força da liberdade, não é? No fundo, a explosão que há de emoções. Mas foi uma coisa nacional. Vieram milhões de portugueses à rua. Né? Portanto, digamos, o esfuziamento destes momentos eram coisas inesquecíveis. A liberdade, digamos, deu-nos a alegria de viver. E aí também sentiu que a sua participação e a participação do Partido Comunista seria uma participação, apesar de tudo, efetiva, quer dizer, na construção do desenvolvimento do processo revolucionário em curso. Quer dizer, no fundo, quando vocês chegam, não têm dúvidas de que, independentemente de se ter alcançado aquilo que era o propósito ou não do Partido Comunista, mas a participação concreta estava assegurada que não seriam colocados à margem do processo. Sim. Nós tínhamos um programa. Claro. Aliás, curiosamente, e não marcou pouco. Nós era a única força que tinha um programa pós-fascista. Não vale a pena isso. Digamos que era o chamado programa da Democracia Nacional Democrata. E porquê? A independência, nós éramos um país submisso, dependente, tudo. E isso facilitou muito. Então, eu vou-lhe contar uma história. O Spina um dia pediu para ir ao Conselho de Ministros. Uma prerrogativa que tinha, e telefonou ao Vasco Gonçalves e foi ao Conselho de Ministros e apareceu com o programa do PCV debaixo do braço. E pôs-se a ler o programa, para concluir o quê? Que havia aqui um desvio, que o programa do PCP tinha substituído o programa do MFA. Não é, agora, para ele, tudo que não fosse aquilo que ele estava a pensar, fosse. Mas eu, sinceramente, acho que o movimento operário e o PCP deram uma contribuição inestimável para a Revolução Portuguesa. Deixe-me perguntar, na sequência, inclusive de algumas declarações suas, noutras entrevistas, terá dito que a sua aspiração quando era jovem era, primeiro, ter trabalho, encontrar essa solução de sobrevivência, não é? Mas depois, quando entrou numa atividade política concreta e entrou para o Partido Comunista, o seu sonho era transformar o mundo. Mantém ainda esse ímpeto e essa força nesta fase da sua vida também? Sou comunista desde pequenino. E vou-lhe contar uma história que também me marcou. Houve várias histórias que me marcaram na minha formação. Sinceramente, nasci num bairro operário. Entrei numa fábrica aos 11 anos, com tudo, indo sobretudo numa zona onde o PCP tinha muita influência. E costumávamos dizer que era porta sim, porta sim. Eu fui trabalhar para a fábrica de manutenção militar, 11 anos. E havia um velho, um mestre, né, que destacava-se dos outros todos. Porquê? Porque os miúdos nas fábricas eram maltratados. Não por... Mas muitas vezes os operários descarregavam nos miúdos as frustrações, bastava um encarregado persegui-lo, depois descarregavam nos miúdos. E até havia alguns operários que viam nos miúdos uns concorrentes. O gajo é torneiro. Mas esse mestre era muito atencioso com os miúdos, ajudar mesmo na profissão e tal. Mas também fazia política. E ele costumava dizer, porque havia os bufos e tal, e as pessoas diziam, a minha política é o trabalho. Eu de política não sei nada. Tivesse ali o bufo. Para se proteger também, de alguma maneira. Era uma proteção.
Mas ele dizia aos miúdos uma coisa muito curiosa. Pá, interrogava-se porque é que os capitalistas não gostavam do comunismo. Era a primeira. E depois dizia aos miúdos, pá, se eles não gostam é porque não é bom para eles. Se não é bom para eles é capaz de ser bom para a gente. E esta simples interrogação é uma coisa fabulosa. Porque é que os capitalistas não gostam e passam a vida a convencer os outros que não devem gostar. Mas depois já era muito juvenil. Houve 2 momentos que me marcaram muito. Não é? Uma foi um jovem grego comunista, foi condenado à morte. Não é? E depois, condenado à morte, começou a aprender francês. É como fulano que vai morrer, resolve por-se a aprender francês. Isso depois, digamos, tem um sentido de vida, de amor à vida e de passagem para a terra, como quando cá estiver. Mas decisivo para mim, eu li um livro que foi escrito na altura da Revolução Francesa. O título, já não me lembro o título, não é? Mas aquilo que nós chamaríamos hoje, em termos marxistas, um comunista primitivo. Primitivo no sentido, não tem uma noção exata dos processos históricos e tal. Mas era um livro muito avançado, e era sobre a sociedade futura, que ele localizava no ano 2444. Isto ao longo da vida, o que é que pode levar um ano? Aquilo é uma coisa que precisa. Se calhar vai acertar. Vai acertar, não é? É sempre uma dimensão de profecia, não é? Não, mas o problema é que, na minha interrogação, o que é que pode levar uma pessoa, que foi o que aconteceu, a arriscar o pescoço para uma sociedade que só vai ver 400 anos depois? E a interpretação é de que os revolucionários veem, primeiro, não se devem posicionar porque vão ver, mas por dever de isso outro. Ora bem, a marcha da humanidade é uma marcha de sucessivas gerações. Se não estávamos ainda no pé descalço, na escravatura e tal. E este sentido de ir passando o testemunho como um dever, acho que anima a nossa perspectiva. Mas eu, o que eu quero dizer, sem a menor hesitação, assim, eu estou na idade de 88 anos, olha-se mais para trás do que se olha para a frente. Era um absurdo. O gajo para se olhar para a frente. Não, estou na lista de espera. Isso é um facto. Mais ano, menos ano. Mas a realidade humana é essa. Mas quero lhe dizer que já falei muitas vezes com a minha companheira sobre isso. Passamos muitas vezes a revista da nossa vida. E se tivéssemos que começar, voltávamos ao princípio. Seguimos exatamente. E ao contrário que se pode pensar, porque já me têm perguntado, eu acho que não há menos razões para ver a transformação do mundo como não é só uma necessidade. Uma necessidade imperiosa. Imperiosa. E não há força no mundo que me convença, e acho que não vão convencer os povos, que esta sociedade de exploração, de brutalidade, que condena milhões de pessoas a uma vida extrema, transforma o Mediterrâneo numa vala comum gigantesca, que se escolhe nas guerras fortunas colossais, cada dia de guerra, o que não permitia fazer à humanidade. Isto não pode ser o fim da sociedade humana. E já agora, para completar, tenho uma confiança enorme que isto está a ter o desfecho. Já me perguntaram, numa entrevista, eu não sei se foi a Anabela Mota Ribeiro, se eu me tinha tornado comunista por ser pobre. E disse, não. Se isso fosse assim, isto mundo estava cheio de comunistas. Hoje é tu que tem mais. É pobre. Infelizmente, há muitos pobres que não se lutam e até querem defender o pouco que têm. Enfim, o que tem. Eu faço isto, eu tornei-me comunista por uma razão muito simples. É preciso ser uma mente muito perversa. É preciso uma pessoa já mesmo muito tessourada mentalmente e tal, humanamente, para achar que esta sociedade é boa. Você lá, dá disto uma discussão com o intelectual que citou o Churchill. Isto não é bom, mas é o melhor que há. Não. O Churchill, quando estava a dizer isto, estava do ponto de vista das classes dominantes. Isto é mau, mas tem que aguentar. Não. A gente não se convence que o mau, porque é mau para nós, não é para ele. Não. Portanto, nós não aceitamos essa ideia que chegámos ao fim da picada.
Ora bem, mas portanto, pá, as pessoas boas, digamos assim, pá, não podem dizer que este mundo, pá, de guerra, de exploração, de miséria extrema, pá, uma sociedade que condena milhões de pessoas, é uma sociedade. Qual é a diferença? É que não gostam desta sociedade, a gente também não, só que nós achamos que ela deve desaparecer. E a diferença. Domingos Abrantes, com o sonho da transformação do mundo, terminamos a nossa conversa. Quero agradecer-lhe e cumprimentá-lo uma vez mais. E bom trabalho com Um você. grande E a luta antifascista. continua. A luta continua.